Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Liberchat, o nosso podcast interativo, descontraído e muito produtivo. Recentemente nós gravamos um podcast, se você não viu ainda, você precisa ver, com o padre Júlio Lancelotti. Entre aí nas nossas redes sociais, você que ainda não ativou o sininho, ative o sininho aí. Tem o nosso Instagram também para você acompanhar os nossos convidados, Liberchat_. Vai lá, se inscreva para você ficar por dentro de tudo que acontece. Então, como eu estava dizendo, recentemente nós gravamos aqui com o padre Júlio Lancelotti. E nas nossas conversas, em algum momento, eu perguntei, se não me falha a memória, se a aporofobia era uma doença atual da sociedade que estava se agravando cada vez mais. Foi mais ou menos assim a pergunta que eu fiz para ele. E por causa deste assunto, dessa palavra um tanto estranha, está tendo um movimento contra a aporofobia. Talvez você não saiba o que significa aporofobia. Então nós trouxemos aqui hoje para o nosso bate-papo o Paulo. Ele faz parte do Observatório contra a aporofobia. É isso, Paulo? Observatório de Aporofobia. Então seja bem-vindo, fique à vontade. E eu tenho certeza que você vai contribuir muito para o nosso país, aí, nosso Brasil, aí, fazendo com que as pessoas entendam o que é aporofobia. Mas antes, Paulo, já te agradecendo aí pela oportunidade que você nos deu de estar aqui, batendo bate-papo conosco. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, que talvez as pessoas ainda não te conheçam, tá? Fala um pouquinho da sua infância. Nossa, vai. Fique à vontade aí, é com você. Eu sou chileno, né? Sou da região de Valparaíso, no Chile. Eu nasci no bem-vindo ao Brasil. Quanto tempo tá aqui já? Eu tô desde 88. Desde 88. Já tem um tempinho, já é brasileiro quase, né? Tem. Eu sou latino-americano. Eu nasci na região de Valparaíso, eu vim pra cá com 10 anos de idade. Eu morei durante 10 anos numa ditadura militar chilena. Nossa. Aí meu pai teve que sair porque quem não era milico não podia trabalhar, não tinha acesso. E a intenção dele era passar pelo Brasil. Ele tinha intenção de ir pra Europa, se eu não me engano. E a gente acabou chegando, eu cheguei em fevereiro de 88 no Bom Retiro. Morei numa fábrica durante um tempo ali com ele. Ele é mecânico, né? Uhum. Então eu fiquei morando com ele um tempo, uns anos ali. Depois, 1 ano e meio, 2, chega minha mãe, minhas irmãs. E a gente vai morar no Jardim Brasil. Nossa, é Zona Norte, né? Zona Norte, onde eu passei a minha adolescência, a juventude. E que pra mim o Jardim Brasil foi uma escola, na real. Eu tenho um tio que mora lá próximo, Vila Sabrina. Vila Sabrina, tem a avenida principal do Jardim Brasil, é aqui em São Paulo, tá, gente? Pra quem não conhece, Zona Norte de São Paulo. Exatamente ali. Próximo da rodovia Fernão Dias, tá? O pessoal que passa pela Fernão Dias e Dutra, né? Passa ali, beirando ali o bairro do Jardim Brasil. E gente muito boa ali. Aprendi muita coisa pra me virar e pra sobreviver. O Jardim Brasil foi uma ali escola. Era um bairro um pouco da Zona Norte, um bairro meio perigoso ali, né? O pessoal ali era... O pessoal da Mendes da Rocha, ali tem umas ruazinhas ali que... Mas quem morava lá tinha proteção, né? Não tinha problema nenhum, né? Eu acho que perigoso é pra quem não sabe pisar, independente do lugar vai ser perigoso. Mas quem sabe chegar, sabe sair, né? Eu sempre falo, o problema não é entrar na favela, é saber sair dela. É saber sair, é verdade. Mas aí foi lá, inclusive, no ano de 2000, no começo do ano de 2000. Só me tirou uma dúvida, você veio pra cá, pro Brasil, com quantos anos? Eu tinha 10 anos. Eu tinha 9 para 10. Eu tinha 9 anos e fiz 10 aqui logo quando eu cheguei em 88. Eu era moleque ainda. Eu gostava de jogar bola, ficava na rua. Pinava pipa também? Pipa nunca fui de empinar muito. Não? Mas era das brincadeiras de rua, carrinho de rolemã, polícia e ladrão. Curiosamente, nunca caí no lado policial. Eu acho que isso foi me seguir na vida inteira depois. E aí no ano de 2000 eu chego para trabalhar, não para trabalhar, mas para conviver com a população de rua no Jaçanã, que é Zona Norte também. Na Praça do Jaçanã tinha uns carroceiros que ficavam ali. E eu começo a entrar com a população de rua no Jaçanã. Aí uma igreja metodista me chamou para trabalhar na área social deles, para somar na área social deles. E ali começaram meus problemas com a religião e com a estrutura eclesiástica, por assim dizer. Porque... Mas você era metodista ou não? Eu não sei o que era. Eu acho que era o pagão até aquele tempo. Mas a igreja, a estrutura eclesiástica, ela me distanciou muito de Deus, na real. Por causa do sistema? É muito opressor.
E, por exemplo, essa questão da culpa que ela trabalha também é muito pesada. Então, eu era moleque, tipo, passei um tempo na igreja também. Cheguei no ano de 2000, quando comecei a trabalhar no Jaçanã com os carroceiros. Eu tinha sempre a noção do Jesus maloqueiro e pobre. Então, eu não conseguia entender como é que uma estrutura que segue um carpinteiro pobre, palestino, tinha aquele tipo de atitude ou era mais elitista. O Padre Júlio tem uma frase que eu acho que se aplica para a maioria das estruturas eclesiásticas, que é: quando a igreja tem que cair para o lado, ela cai para a direita sempre. E aí no Jaçanã, trabalhando com a população de rua, eu lembro que eu comecei a ter problema porque eu comecei a levar os caras a tomar banho dentro da igreja. Eu já levava os caras para almoçar dentro de Isso casa. Isso na igreja metodista? Sim. Metodista wesleyana, acho que era. Tá. Porque tem o lance do John Wesley, aquela coisa toda da Inglaterra. Exatamente. E comecei a levar eles para tomar banho e foram os primeiros problemas. Porque eu chegava com os caras... Eu sempre tive essa coisa com a galera mais caída também de rua. Então, o Jesus inclusivo que era falado nos púlpitos, na prática não tinha nada disso. Pelo que você tá falando aí. Eu acho que na prática eclesiástica, estrutural... O propósito era esse. Ela tá dentro de um sistema. E ela também é absorvida pelo sistema capitalista, neoliberal também. Então, a prática, muitas vezes, dela, ela não é cristã, ela é neoliberal. E aí, quando ela tem que optar naquela relação de troca, o que o morador de rua pode dar? Então, não tem o que ele oferecer. E aí, a gente gastava água. Eu fazia almoço pros caras na cantina da igreja. Então, o pessoal ficava muito puto comigo, na real. E me brecaram várias vezes. Porque eu lembro que quando iam me questionar do cara que tava tomando banho dentro da igreja, na metodista, lá, eu falava pra eles que a água era Jesus que pagava, mano. Então ele podia tomar banho, que eram as pessoas ali que pagavam, contribuíam com o dízimo, essa coisa toda. Mas depois foram 2 anos de muita briga ali também. Eu acabei indo em 2002 para Cracolândia. Fiquei 9 anos. Me tira uma dúvida aqui. Você chegou do nada assim para ajudar? Foi um dom espontâneo seu? Você começou a se preocupar? Ou você fazia alguma faculdade voltada para sociologia, alguma coisa assim? Não, eu comecei a fazer faculdade depois. Depois? Depois eu fiz. Então foi um trabalho voluntário, tipo um dom mesmo que você... Eu fui muito pobre no Chile, mano. E aqui também eu acho que eu não saí dela ainda. Então, eu lembro que o primeiro morador de rua que eu tive contato, eu tinha 7 anos. 6, 7 anos. Era o Horácio, lá no Chile. Desculpa. E aí, eu lembro que a gente foi lá, ajudou, começou... Eu via ele passando com o saco preto nas costas. E as crianças corriam dele. Então, eu me aproximava. Pra mim, já não tinha algo errado de ver esse cara dormindo na rua. Então, você se incomodava com aquilo, né? Sim. Você era empático com aquilo. Então eu levava ele até a casa da minha avó e ela preparava um pão pra ele. E eu lembro que depois eu começava a pegar no pé dela porque eu falava que ele gostava de comer 2 pães. E eu sabia o jeito que ele gostava da manteiga no pão, porque eu ficava sentado e ele ficava falando comigo. Então era aquela história de saco preto. É muito louco isso, porque a gente conversando com a galera de rua esses dias... até foi citado esse lance que as crianças tinham medo do homem do saco, né? Que saíam correndo, não sei o quê. E aí um cara de rua falou: porra, eu não sabia na infância que eu ia ser o homem do saco no futuro, cara. E isso pra mim foi muito louco, assim. Então, já tinha alguma coisa. Quando eu cheguei no Brasil, no Bom Retiro, tinha muito morador de rua já. Eu lembro que eu virava pra trás pra olhar, porque na chuva... Naquela coisa do frio também. O lance do frio sempre me marcou muito. Sempre eu venho de um país que é frio no inverno. Então, sei lá, uma relação de pensar... Quando tá muito frio em São Paulo, eu sempre fico pensando na galera que tá dormindo lá de fora. É sempre uma inquietação que acaba me batendo. Quando eu cheguei no Jaçanã, eu também tive minhas andanças, tive minhas loucuraiadas de adolescente jovem também. Então, conhecia muito aquela região. Ou para ir beber alguma coisa, ou para dar um rolê, não sei o quê, e sempre via os carroceiros. Um dia eu decidi levar comida pros caras do nada. Eu comprei rango numa padaria e levei pros caras para comer e comecei a criar vínculo com eles. E aí, através da igreja, vi que tinha uma parte social, não sei o quê.
eu achei que Jesus era presente ali, mas talvez ele estava do lado de fora. Aí isso eu comecei a entender depois, assim, com o passar do tempo. Depois de 2 anos eu vou para Cracolândia, fico 9 anos na região da Cracolândia, eu morei com 32 moleques de rua, que o fórum enviava numa instituição. Tá, também você era morava, interreligiosa. você levou para sua casa esses... Era uma entidade interreligiosa, tinha uma fazenda, e eu morei com 32 moleques de rua nessa fazenda que o juiz, o fórum mandava. E era os moleques do Vale, do Anhangabaú, ou então ali da região da antiga Cracolândia, quando a Cracolândia ainda ficava na região de Guaianazes, da rua Guaianazes ali. E as travessinhas que pegava. E aí a molecada ia morar comigo e tinha mais uns 120 cara de rua que moravam lá também. Todos eles eram da Craco, todos eles. E pra mim, o convívio foi uma baita escola. Então, todas aquelas operações... Morei na Rua Aurora, era um atendimento 24 horas, eu tinha que estar ligeiro com o que acontecia na região. Peguei aquelas operações das gestões do Serra. Os nomes eram horríveis, assim como a gestão foi horrível. Era dor e sofrimento, era espantalho. Nossa. Eu via os Rocan passando com as motos em cima dos caras deitados no chão. Então, eu nunca... É complicado isso. Eu nunca tive uma boa lembrança da farda. Porque eu cresci no meio de uma ditadura militar durante 10 anos. Eu apanhava na escola por não cantar o hino. Eu pegava na palmatória quando... Você pegou a época da palmatória aí, né? Então lá, você tinha milicos na porta da escola. Então, pra mim, não me remetia a algo... Nunca me remeteu a algo agradável, assim. E chegando aqui, por ser estrangeiro, eu sofri xenofobia várias vezes também. Nossa. Principalmente no Jardim Brasil. Quando você era revistado, a polícia te lembrava de onde você vinha o tempo inteiro, quando pegava meu documento. E era o cara que veio roubar o trabalho não sei de quem, veio comer a comida não sei de quem. Então, isso eu ouvi... Muitas vezes. E para mim, a população de rua, nesse tempo, tanto de Cracolândia como quando eu comecei, foi o convívio. Mas teve gente que foi fundamental. Eu sempre gostei de ler muito. Eu sempre, desde moleque, eu pegava os livros, eu gostava disso. Mas na teologia, e acho que mudou um pouco o meu pensamento em relação a tudo aquilo que eu vi na estrutura, o Frei Beto foi um. Conheci o Frei Beto, tive com ele algumas vezes. O Frei Beto, eu estudei na Faculdade Metodista de São Bernardo em 2011. E eu falei com ele, ele me falou, estuda teologia. Eu falei, não, mano, não quero estudar Deus. E depois ele falou, então estuda Marx lá nas sociais. E eu sempre me atraí, ou era história ou era sociologia. E aí eu falei, eu prefiro o Bakunin, mas o Marx tem coisas interessantes. E aí eu fui lá e eu falei que eu não queria pagar também para estudar. E ele falou, não, eu vou dar um jeito de reduzir em 50% e a outra metade eu pago. E o tempo de faculdade que eu fiz, o Frei Beto nunca falhou nessa parte de pagar a metade da minha faculdade. Que bom, né? O cara foi bem ponta firme. Conheci o Leonardo Boff, entrevistei o casal Dáliga em 2011, entrevistei o casal Dáliga via e-mail ainda. Ele me mandou um anel de Tucum na época, que foi muito legal, uma cartinha bem bacana. John Sobrino na América Central também, entrevistei ele para o MST. E para mim esses caras foram uma escola, na real, porque eles me fizeram ver a maneira de ver Deus de outra forma. Entendi. Eu comecei a ver o Deus pobre mesmo, o Deus que morre, o Deus que sofre, o Deus que se lasca. Então eu pensei, é mais parecido com aquilo que a gente eu acho. Entendi. Você tocou num assunto importante, falando sobre um pouco da religião. O padre, quando esteve aqui, ele falou sobre a privatização da fé. Por isso que eu falei, você que ainda não viu o vídeo do padre, Júlio Lancelotti, vai lá, assista, compartilhe nas redes sociais, que foi muito bom, muito produtivo. E eu sou professor de ensino religioso. E eu falo para os alunos direto que o meu sonho é que aqueles que se intitulam cristãos encontre o Cristo da Bíblia. Porque o Cristo da Bíblia parece-me bem diferente do Cristo que é apresentado atualmente para a sociedade em geral. O Cristo que é apresentado hoje é um Cristo que pega um revólver para matar alguém que não pensa igual a você, que separa as pessoas, né, pelo modo que ela se veste, pela classe social, pela posição sexual dela. E o Cristo da Bíblia não, ele é inclusivo, ele se preocupa, ele é empático. Tanto é que ele deixa o seu trono lá no céu, segundo os evangelhos, e se torna homem para se fazer como um de nós e viver, passar aquilo que você tem feito aí, né, com os moradores de rua. Por falar nesse assunto de morador de rua,
Eu não escondi, eu falei até no vídeo anterior, quando eu gravei com o padre, que durante algum tempo fui taxista. E eu fazia muito ali a região da Cracolândia. Por quê? Porque ali tem a Sala São Paulo, né? Agora eles mudaram ali, tá nessa transição aí. E ali, toda vez que eu parava com o táxi ali para pegar a saída ali da orquestra, o pessoal que ia para assistir a orquestra, geralmente, durante o período de espera, ao término da apresentação, vinham muitos moradores de rua conversar comigo. Eu me lembro que um garotinho de 5 anos uma vez veio conversar e falou: tio, me dá um dinheiro. Nem tem cara de velho assim, né? Mas me chamou de tio. Ele realmente era pequeno, deveria ter uns 7, 8 anos assim. Mas ele falou assim: não precisa me dar dinheiro, me dê comida. E eu lembro que eu atravessei a rua também, comprei acho que um pãozinho, alguma coisa para ele comer. E aí comecei a conversar com ele. Falei: por que você não vai para casa? Ele falou: eu não tenho casa. Acho que o pai dele estava preso, acho que a mãe já tinha morrido, ou vice-versa. E aí ele falou assim: eu não tenho muita perspectiva de vida, não. Ele falou assim: se eu ficar aqui na rua mais uns 2 anos, para mim tá bom. Eu quero morrer mesmo e deixar de viver, é muito ruim a vida. Falou bem assim pra mim. E aquilo me chocou, né? Como que uma criança de 5 anos de idade, pedindo ali comida pra mim, pediu dinheiro, depois pediu comida, e já falando que não tinha mais perspectiva de vida. Olha, que as crianças são o futuro da humanidade, né? Naquela situação. Então eu sempre me preocupei com isso. Uma outra ocasião também, já lembrando aqui, emendando, um outro rapaz, um garotinho já, um adolescente, pediu comida também. Ele falou: não quero dinheiro, quero comida. E eu fui até bem ali próximo do Largo do Aroche, fui comprar um marmitex para dar para ele. Ele falou assim: eu não consegui comer hoje, eu consegui, nem pacote de bolacha eu consegui roubar no mercado. Eu falei: não, fica tranquilo que você vai almoçar. Aí fui lá comprar um marmitex para ele, e ele entrou comigo lá para comprar o marmitex. Só que quando ele entrou comigo, o dono do restaurante foi agressivo com ele. E aquilo me doeu, entendeu? Me doeu, eu falei: não, ele é cliente aqui. Ele não é um morador de rua. Nesse momento ele está sendo um cliente porque ele vai comer. Aí é claro que ele, naquelas condições, estava ali, o cara... Sabe como é o preconceito, né? O morador de rua geralmente não tem local para tomar um banho, nem sempre tem. E aí então eu comprei um marmitex para ele, e ele comia com uma alegria, com uma felicidade. E aquilo me chocou. Falei: nossa, como é importante esse trabalho. Eu me senti útil naquele momento, né? Realmente o trabalho que você faz é fundamental. Mas me fala aí um pouquinho aí mais sobre esse observatório de aporofobia. Como é que funcionou isso? Como você começou com esse projeto? Eu sei que você está junto com o Padre Júlio, né? O Padre Júlio, eu conheço o Padre Júlio há 15 anos já. Eu conheci ele no ano de 2007, na região da Cracolândia. Ele estava causando com os políticos, e eu acho que isso é muito bom. Ele estava numa ação de rua lá mesmo? Ele estava criticando algum secretário, alguém que estava passando na região da Cracolândia, e eu me aproximei dele. Batendo boca, assim? Ou sendo entrevistado? Ele estava jogando papo reto. Papo reto. Olho no olho ali. E aí a gente começou, depois disso, em 2011, a gente começou a fazer vários projetos junto. O Viaduto Alcântara Machado, que era da assistência, ele foi fundamental também nas organizações autônomas da população de rua, entre Alcântara Machado, Viaduto Bresser e Guadalajara, que eram ocupações autônomas, 100% morador de rua. Chegamos a ter uma organização com 1.000 moradores de rua na Radial Leste, se organizando de forma autônoma. E eu sempre falava que eu podia morrer em paz ali, mas acho que Deus, não sei qual, porque tem alguns deuses que eu sou ateu também, ele começou a gente teve esse privilégio, a gente viu falas espetaculares da galera de rua, assim. Teve coisas... Eu presenciei ocupações de secretaria com população de rua para reivindicar direitos deles mesmos, direitos humanos, de pessoas que falaram coisas que eu carrego até hoje, assim, de falas políticas, do direito à cidade, do direito aquele lance muito anarquista que é toda a cidade para todos. Então, eles reivindicando essa luta, a gente viu coisas bem bacanas, mas também sofremos ameaças e repressões bem fortes também. Mas eu acho que... Eu costumo falar que se eu tivesse que voltar ao tempo, eu acho que eu faria tudo de novo. Então, nesses 15 anos, há 1 ano e meio, 2 atrás, ele estava na livraria, eu acho que é na Paulus ali, e parece que ele encontrou a versão em espanhol do Aporofobia da Della Cortina. E ele falou: como é que esse livro não está no português?
E aí a Contracorrente traduziu ele para o português. Só um detalhe, tem gente que pensa que esse livro é um livro esquerdista, não tem nada a ver, né? A dela ela tem um pensamento que eu não sei o que é esquerdista, na real. Eu falo assim, essa ideia de esquerdista que o pessoal tá trazendo contemporâneo aqui nossa. Tem uma ideia de que o esquerdismo é tudo aquilo que é humano, e se for humano, tá bom. Então tá bom, né? É útil, né? Eu falo que tem gente que tem preconceito e não quer pegar o livro pra ler. É nesse sentido que eu tô dizendo, eu entendeu? Acho, sim. Na real, em 2017, a palavra aporofobia foi reconhecida como a palavra do ano na Espanha. Em 2017. Nossa, nós estamos agora em 2022. Né? E ela foi incluída no dicionário espanhol, na Real Academia Espanhola. Tá. Explica aí pro pessoal que tá nos ouvindo aí. Em 96... o que é a palavra aporofobia? Que tem gente que não sabe, né? Nem consegue pronunciar direito. Em 96, a filósofa espanhola Adela Cortina, de Valência, ela, devido aos seus estudos, a sua caminhada já, ela cunhou o termo. Aporo, do grego, é pobre, né? Ou que não tem, né? O que não tem materialmente falando. Então é pobre, na real. E a fobia a gente sabe que é a rejeição, que é o ódio, que é a aversão, né? Ao pobre. Então é a rejeição, o ódio ou o medo às pessoas mais pobres pela condição financeira ou econômica delas. Entendi. Esse que é o... E aí ela faz uma série de estudos. A dela estuda muito a questão na filosofia da ética e da moral. E aí ela chega no ano de 2017, vira uma palavra do ano na Espanha, porque você tem os fluxos migratórios que acontecem. Né? Já tinha, mas tem um boom migratório que as guerras na Palestina, a repressão que estão vivendo os sírios, a África por estar ali perto também, a galera dos barcos atravessando para as regiões da Espanha. Então ela se dá conta também de que o jogador de futebol africano que vem jogar na Espanha e que vem produzir milhões para os clubes e para o turismo, não sei o que, esse cara é aceito de certa forma. Ele sofre preconceito também, mas não tanto como imigrante. Então ela percebeu que 75 milhões de estrangeiros por ano viajam para a Espanha, turistas, e são bem recebidos. A Espanha se prepara para receber os turistas. E aí não consegue absorver essa galera que é pobre, porque nessa sociedade de troca, esse cara não tem o que oferecer para aquela sociedade. Eles veem os imigrantes como prejuízo, né? Como prejuízo. Como perigo, como tudo como indesejável também, né? Então, em 2017, escolhido assim, aí o Padre Júlio, 1 ano e meio, 2 atrás, começa a falar muito da questão da aporofobia. A gente já, como tá 15 anos nessa correria junta, um dia a gente senta e ele fala: a gente precisa criar um observatório de aporofobia. Porque o intuito é que um dia a aporofobia seja reconhecida como crime de ódio, assim como é o racismo e a homofobia. No sistema onde a centralidade dele é o capital, é o dinheiro, e o ser humano fica em segundo lugar, dependendo da condição econômica que você tem, você é melhor aceito ou não. Infelizmente, né? Principalmente Sim. aqui na... Por que eu falo isso? Um morador de rua negro, ele sofre 2 vezes por ser negro e por ser pobre. Uma trans negra, ela sofre mais ainda. Mais vezes ainda. Então, pela condição econômica. Se ela, sendo trans, ela sobe o seu status social, o seu nível social, ela vai sofrer preconceito também. Mas vai ser um pouco mais aceita porque ela tem também a coisa da troca, né? Aquilo que eu posso contribuir. O pobre não, ele sofre por uma condição que não é uma escolha, não é nenhuma condição. Ele nasce no meio da pobreza na tal loteria biológica. E ele, por esse fato, ele passa a ser discriminado, ele passa a sofrer preconceito. Eu entendi. Tem gente, fazendo um gancho aqui, tem gente que fala que o pobre... de vez em quando você vê pessoas no farol pedindo, e tem gente que fala assim: é preguiçoso, não quer trabalhar. Né? E o pobre é pobre porque quer, porque tem emprego. A sociedade, eu sempre digo por aí, que a sociedade ela é um tanto hipócrita, né? Ao mesmo tempo que ela fala que o cara é preguiçoso, que não quer trabalhar, às vezes quando ele bate na porta do empresário ali que passou no farol, ele não oferece emprego para aquela pessoa. Até porque as condições que ela está como morador de rua, não toma banho e tal, você já sabe
tudo como é que funciona. Então a gente fala que pobre é pobre porque quer. Por exemplo, Adam Smith, ele dizia que um dos problemas é que a pessoa era pobre. Ele fala sobre a parcimônia. Você já ouviu falar sobre isso, né? Uhum. Que é você economizar para poder crescer. Uhum. E o pobre não consegue economizar. E você sabe que no Brasil e outros países também, todo local do mundo, sempre existe assistência, ajuda social para a população pobre. Aqui no Brasil, por exemplo, tem o Bolsa Família, tem o Mais Brasil agora, né? É isso? Mais Brasil. Para ajudar essa população. E tem gente que critica esses projetos sociais para ajudar o pobre, que fala assim, vai dar R$600, né? É melhor, então, aí vão se remetem ao provérbio chinês lá que diz, né? Em vez de dar o peixe, é melhor ensinar a pescar. Só que o problema do pobre é muito mais além do que ensinar a pescar, porque às vezes não tem peixe para ele pescar. Não é? O que você me diz sobre isso aí? Eu acho que não dá para desprender o pobre do sistema e do estado, da sociedade onde ele se encontra. Todo julgamento do morador de rua ou da galera mais pobre é moral. Sempre que a gente ouve um julgamento que ele sofre, é moral. Ele é vagabundo porque ele quer, ela é prostituta porque ela quer, ele é isso porque ele quer. E aí coloca uma série de moralismos para julgar. Você desprende ele da estrutura e você culpabiliza ele. Toda ação, que nem o lance... Você quer ver um exemplo muito claro? Por que se combate a Cracolândia? Porque é pobre usuário de droga, mano. Por que não se combate no Morumbi os caras que estão cheirando cocaína nessa hora dentro dos banheiros da prefeitura ou do Morumbi, por exemplo? É diferente o trato que se dá. Então, a guerra, na real, que tanto as drogas se fala, na Cracolândia não é uma guerra às drogas, é uma guerra aos pobres. Até porque traficante ele não mora na região da Cracolândia. Com certeza. E a polícia sabe disso. Então, assim... o que se combate ali? Se combate o pobre. Depois de, assim, no final dos anos 80, começo dos 80, final dos 80, 90, começou a acabar aquele lance do estado do bem-estar social na Europa e nos Estados Unidos. Aí toda aquela grana que era investida em assistência passou a ser investida em segurança. Os caras viram que dava mais lucro para eles reprimir ou privatizar as cadeias. Então começa-se a mudar um pouco a chavinha de umas décadas para cá. Esse lance de dar ensinar a pescar e não dar o peixe é muito sacana também, porque o Estado e a sociedade não provê nem a vara pro cara. Esse é o problema, né? Então, assim, aí quer que o cara pesque o quê? Você não tem nem peixe para pescar, né? Porque o pessoal critica, porque esses projetos sociais, eles falam que só são paliativos, né? E o cara se torna... O que a gente faz é paliativo também. Não tem como Debaixo também, desse sistema, tudo é paliativo. Se o sistema é assim... Sim, então, a gente vai lá, dá um prato de café da manhã, de comida pro cara. É um jeito da gente estreitar o convívio. A gente entende que aquilo ali... Mas também a gente entende que aquele cara precisa comer. O Betinho falava o quê? Quem tem fome tem pressa. Esse cara precisa comer. E você não faz nenhuma revolução de barriga vazia também. Então, assim, não tem como você deixar esse cara ali, mas você cria um convívio com ele também. Poxa, o lance da distribuição de renda. Os governos de esquerda progressista na América Latina, isso eu falei com o Mujica no ano de 2019. Eles tiveram uma falha que foi... Eles transferiram renda, que não foi muita também, porque a galera acha que R$120 do começo de Bolsa Família, 200 e pouco para quem tinha muitos filhos, os caras acham que, nossa, o cara ia enriquecer com aquilo ali, o cara ia se acomodar em casa. Eu não conheço ninguém que se enriqueceu com Bolsa Família. Não tem como, né? A não ser aqueles que fizeram o desvio depois. Mas ninguém se enriqueceu com isso. Então ele fala, a gente criou consumidores, mas não deram direitos básicos. Assim, o cara tinha uma TV de plasma num barraco e tinha um córrego a céu aberto passando lá dele, e o moleque dele não tinha escola muitas vezes. Então teve umas falhas aí, mas mesmo assim isso não é suficiente para o cara sair da miséria que ele se encontra. Mas ajuda, né? Ajuda um pouco. Sim, ajuda, mas o que tem que ser o principal? É uma coisa que talvez no Brasil, historicamente, tem sido deixado de lado. É a questão da moradia. E você tem em São Paulo uma especulação imobiliária que fala que o cara de rua perto do empreendimento dele barateia o custo. Porque teve uma vez um dos caras, assessores, representantes da Comolate, debaixo do viaduto Alcântara, criticou a gente porque falou, vocês barateiam o nosso empreendimento.
tendo uma concentração de moradores de rua ali perto. Eu entendi, porque ele quer construir grandes ele não empreendimentos quer, ali, o cara tá ali do lado ali, e o pessoal fica E ainda receoso, mais na né? região da Moca, que era uma região de operários, que era uma região de pessoas que foram também humildes muitas vezes. Aí os caras começaram a subir de vida. Eu acho que o medo deles de ver morador de rua é de lembrar o passado, mano. Só pode, né? Você tira ele da frente melhor. Então eu acho que tem um discurso, e eu acho que a Adela Cortina toca muito nisso também no livro da Porofobia, é que todo julgamento que o mais pobre sofre, ou o pobre sofre, é moral. Todo julgamento que ele sofre é moral. Ah, ele é vagabundo porque ele quer, ele não sei o quê. Então você tira toda a culpabilidade do sistema que gerou ele para dizer, ele é o culpado. Não é aquele que empobrece ele. E esse é um combate que a gente tem também com a questão da porofobia. É de fazer reconhecer de que tem um Estado que é aporofóbico também. Esse é o problema, né? A sociedade é assim. Sim. Agora, é estranho, porque estava vendo as pesquisas recentemente que saíram, parece-me que 58% da população brasileira, acho que é uma em cada... Acho que, não sei se é 6 em cada 10 famílias, não tem o suficiente para comer em casa. Uhum. E, se não me falha a memória, 33 milhões de pessoas estão passando fome. É claro que com o aumento com a pandemia, esse quadro se agravou, né? Então, você analisa, observa com os dados que o país, falando do Brasil aqui, é um país pobre. É um país que tem a sua maioria pobre. Se você pensar que 33 milhões de brasileiros passam fome... Passam fome. Inclusive em São Paulo, né? No Chile tem 17 milhões de habitantes, é um país, mano. A Argentina tem 45 milhões de habitantes. É como se... Um país inteiro... É quase uma Argentina. O Uruguai tem 3 milhões e 800 mil habitantes. Nossa. É você juntar o Chile e o Uruguai de famintos. Então é muita gente que passa fome no país. Mas também se rotinizou. Se naturalizou a fome. E esse é um grande problema. A Adela Cortina, ela costuma falar, e eu acho que isso é muito interessante. Nos países mais aporofóbicos, é mais difícil o combate à pobreza. Mas aí não é uma contradição, porque, tipo, é pobre com preconceito de pobre. Porque se a maioria é pobre, sim, então não deveria existir isso no nosso país. Sim, você tem uma estrutura que induz ele a pensar que ele não é pobre também. Se criou uma falsa... Só pelo fato dele estar um pouquinho mais... que é a tal classe média. Conseguir pagar o aluguel, né? Tipo classe média é tipo purgatório, né? Não tá nem no céu nem no inferno. Então, eu consigo pagar o aluguel, então já não olho para aquele cara ali. Mas essa classe média muitas vezes não se considera pobre também. Então, é lógico, você tem toda uma mídia, você tem um discurso oficial, você tem um discurso estrutural, social, que diz que esse cara é culpado pela pobreza que ele tem. E é um perigo também. Então, ao mesmo tempo que você fez uma transferência de renda, uma parte dessa classe média conseguiu subir um pouco, teve acesso ao consumo, não sei o quê, a questão do pobre nunca foi tratada como deveria ser, em relação a que tem uma estrutura por trás, que tem tudo isso, né? E aí o que acontece? Essa mesma galera que começou a subir um pouquinho mais no nível de classe média, é a galera que depois tinha medo de que aquele pobre que estava lá, que não conseguiu subir junto com ele, viesse roubar ele. Aí que o discurso da segurança pegou, né? Aí muita gente falou, pô, tem razão, eu vou comprar um revólver porque esse cara vai me roubar. Parece que não há uma estrutura institucional para tentar ajudar o pobre, né? Você vê que, vamos supor que o cara queira sair da linha da pobreza. Um outro mito também, não sei se você já leu o livro lá que fala 20 coisas, 20 razões que não te contaram sobre o capitalismo. Né? Não, no livro. Aí ele fala sobre o mercado liberal. Já leu esse livro? Não. Né? E ele vai dizer assim que algumas pessoas vão acusar o cara de ser pobre porque ele não é um empreendedor, não tem espírito empreendedor. Só que parece-me que recentemente saiu uma pesquisa nas comunidades lá do Rio de Janeiro dizendo que 70% da população que mora nas comunidades lá no Rio de Janeiro tentaram empreender alguma coisa. E nesse livro ele traz a seguinte questão, ele fala que o pobre ele tem muito mais espírito empreendedor do que aquele que nasceu numa família rica. A única coisa é que ele não consegue se manter. Parece-me que de cada 10 empresas que abrem em 5 anos, 7 vão fechar, 3 vão permanecer, porque o imposto aqui no Brasil é muito caro e uma série de coisas, de fatores que não contribuem para que o cara saia dessa linha da pobreza. Então, um morador de rua que abrir uma barraquinha de vender pipoca, para ele pegar uma licença na prefeitura, R$2.500, em média. Aí vai... Como é que ele vai conseguir sair dessa linha? É difícil, cara. Eu acho que tem uma série de fatores.
Por isso que eu te falei que o que ela fala de que os países mais aporofóbicos é mais difícil o combate à pobreza, é porque justamente se culpa o pobre. Você não vê a estrutura e você é cada um por si. É mais individualista. Eu tendo a culpar esse cara. Então, assim, pra que combater a pobreza? Ele que é o vagabundo, ele que não se esforça. Ou então o dito empresário que fala que acordava 6 horas da manhã e aí ele conseguiu tudo que ele tinha. O cara vem de uma estrutura familiar privilegiada. Então tem que ser pensado isso. Que nem você falou, empreendedor também são... assim, o capitalismo ele tem muito disso na estrutura. O sistema ele faz muito isso. Ele maquia a miséria trocando palavras. É bem por aí, né? Os albergues mudaram para centro de acolhida. Acolhida é uma coisa que parece que você está sendo acolhido. A estrutura é a mesma. A nomenclatura mudou. Você tem um monte de ONG por trás. Os caras ganham milhões em cima do morador de rua. Mas eles fazem como que acolhem esse cara. Esse cara, como você vai acolher num albergue com 300 pessoas, você não tem convívio. Você conhece as pessoas pelo número. No Arsenal, que tem 1.200 pessoas, como que assistente social número 5 atende do 1.100 e pouco? Você não consegue criar nem acolhimento e nem convívio. E isso é muito profundo o que você está dizendo aqui, porque Voltaire dizia, né? O segredo de aborrecer é dizer tudo. Né? Mas o que você está me dizendo aqui é que essas pessoas... É uma contradição que eu vou dizer agora. Porque são pessoas, mas não são vistas como pessoas. Como seres humanos. Para a Prefeitura de São Paulo, números, eu não tenho problema nenhum no que eu vou te dizer. Né? Em várias gestões isso acontece. Eu vou falar da atual gestão. Continua sendo número. Só número, né? Número. É o atendimento número 500, é assistente... E os trabalhadores também são induzidos a isso. A ter que trabalhar com a questão de número, sendo que você trabalha com seres humanos. Trabalhar com ser humano é um troço muito complexo, mano. Que deveria de ser feito de uma forma mais humana. E você tocou num assunto importante aqui, que os trabalhadores também são induzidos a isso. Porque eu sou contra a injustiça. Acho que todo mundo tem um pouco de... É empático, né? Com as pessoas. De vez em quando eu vejo... você vê aí, você que está na rua mais tempo do que eu, a gente vê na rua, as pessoas que trabalham na prefeitura, funcionários da prefeitura, que na sua maioria não são ricos, são pobres, aqueles que trabalham na equipe do Rapa. Rapa é aquelas pessoas, para quem não conhece, aquelas pessoas que passam pegando os camelôs, pessoas que vendem produtos na rua. Né? E você olha para aqueles caras que estão fazendo esse tipo de serviço, e amanhã ou depois... ele está sendo... Claro, ele tá, sim. É o emprego dele. Sim. Tudo bem, é o emprego, a gente entende. Né? Mas ele poderia tratar de uma maneira... Não estou falando de corrupção, tá, gente? Não misture as coisas. Poderia tratar a outra pessoa que ele tem que ali punir, sei lá, aplicar uma multa, recolher a mercadoria, de uma maneira mais humana. Mas eles chegam para abordar essas pessoas também como se fosse não vou nem dizer animal, porque animal tem que ser bem tratado também. Sei lá, como uma latinha na rua jogada, sei lá, alguma coisa assim. Você vê que é pobre, é o que você disse, pobre, que é aporofóbico também, tratando um pobre de maneira diferenciada. Só porque ele tem um emprego que ele ganha ali, sei lá, um salário mínimo. Às vezes os caras do caminhão do Rapa, a maioria deles são da periferia. A grande parte deles. Eu acho que a repressão de quem faz a segurança do caminhão parte mais, que é os caras da GCM. O cara de rua, ele não entende o Rapa, muitas vezes, como o cara do caminhão só que toma as coisas. Ele olha mais o Rapa, o cara da GCM. Ele vê na figura daquela... Na figura do guarda civil. Do guarda, o Estado ali, oprimido, claro, né? E toda ação... não tem como ser pacífico isso. Quando você vai e você fala pra alguém, com licença, eu posso tomar seus pertences? Tudo é violento. É violento, né? A ação de pegar dele, as coisas de alguém, não tem como esse trabalho ser humanizado, eu acho. E a prefeitura já tentou isso em outras gestões. Vamos fazer um trabalho mais humano com o pessoal da limpeza. Eu sempre penso, quando eu tive muitas ocupações e resistindo em desocupações quando a tropa vai tomar as coisas das pessoas. Até tem gente dos direitos humanos ligada à polícia militar que fala... a gente vai tentar fazer um trabalho mais humano na hora de uma reintegração de posse. Difícil, contraditório, né? Isso, porque você vai lá e você fala, por favor, tem como você se retirar com as suas crianças e ir pra rua, porque a gente vai demolir a sua casa e vai tomar suas coisas? Pesado, hein? E mesmo quando bate, tudo é violência, quando você vai tomar algo de alguém. Então,
são uma série de contradições que rolam ali, sabe? Não tem Parece como, até assim. uma psicopatia, né? Você tá falando aquele cara que pratica o crime dando risada, né? Sim. Quando você vai de forma educada. E você tem um clima de tentar guerra fazer muito serviço. pesado entre assim... Guerra não, né? Você tem um clima de repressão que vem dos caras da guarda, da polícia militar em relação ao mais pobre. Para quem que ela presta serviço? Ela presta serviço para os interesses de quem? Então acho que essa é uma coisa que tem que se pensar também. E é o que eu te falava. Você tem uma estrutura social, midiática, você tem um discurso que é aporofóbico. Você tem uma coisa que está de presidente hoje que é aporofóbico. Que faz discursos terríveis em relação às pessoas pela condição econômica que tem também. Então você tem toda uma coisa que é embutida desde aquele moleque que nasce vendo a TV até passando por uma escola que é aporofóbica. Então você tem toda uma estrutura. A Adela Cortina, ela acredita que o Estado não é aporofóbico, que as pessoas são aporofóbicas. Eu acho que a estrutura é aporofóbica. Eu também, eu vou com você também. Eu acho que a estrutura já é. Então é estrutural isso aí. Sim, você tem tudo isso que induz. Numa escola, eu lembro que eu era moleque e eu, nos primeiros anos de Brasil, eu vivi de doação durante muito tempo. A minha mãe costureira, não sei o quê, mas era tênis, às vezes doado, não sei o quê. Eu ia pra escola e a molecada te olha de um jeito diferente quando percebe que você não tem o tênis de marca, que você não tem isso, que você não tem aquilo. Então, a estrutura escolar, ela já é aporofóbica. O jeito que a escola é pensada, acho que tá o Foucault aí para deixar mais claro isso. E o Rubem Alves fala de que a estrutura escolar, muitas vezes, ela é excludente em relação aos mais pobres. E ela é opressora e repressiva. É um retrato do que é a cadeia, a escola, muitas vezes. Até o formato estrutural ali da sala de aula. Que o Rubem Alves falava que grade curricular parece que é um carcereiro que escreveu aquilo. Então, como que a estrutura contribui para que a gente tenha um sentimento ainda mais aguçado, aporofobicamente falando, né? Porque a dela vai mais longe, né? Tem um capítulo onde ela toca, e isso já dá um racha, uma discussão muito boa, que é que as pessoas nascem aporófobas. Ela fala isso? Sim. Ela tem uma parte do livro onde ela fala de que as pessoas nascem aporofóbicas. Eu acho que você que está me ouvindo aí, nos ouvindo aqui, participando dessa conversa, e você também, Paulo, já deve ter ouvido pessoas dizendo assim, né? Eu sou pobre, mas eu não gosto de pobre. Já ouviram essa expressão? Eu já ouvi. Tem um cara de rua que essa semana falou que era a síndrome do Caco Antibes, lá do Sai de Baixo. Lá, que sério? Então, que o cara também tá na classe média e não gostava de pobre. Mas na rua você tem isso também. Tem isso também, né? Na própria rua, né? Sim, a gente tá fazendo uma pesquisa pelo Observatório de Aporofobia, que é a primeira pesquisa sobre aporofobia a nível de Brasil. Então tem uma galera muito boa que tá trampando nessa pesquisa e que você repara que numa das perguntas eles falam que você sofre... De quem você sofre aporofobia? Eles falam do irmão de rua. Porque você tem a divisão também do cara que mora no albergue, ele não se considera maloqueiro em relação ao cara que mora... Não todos, mas alguns não se consideram maloqueiro em relação àquele que mora na rua. Você tem essa divisão. Até... Sim, você tem essa divisão social. E às vezes o cara que mora numa barraquinha, ele se acha um pouco mais em relação ao cara que mora sem nada, que é aquele cara que é o mais caído. Mas são reflexos sociais, eu acho. Entendi. Sobre o projeto Aporofobia, a gente está discutindo aqui sobre a questão da pobreza e já vimos que é difícil. É difícil resolver esse problema, porque é um problema que não está no nosso alcance resolver, né? Mas só do fato de nós estarmos discutindo o assunto, eu acho que isso já é um grande passo. Sobre o observatório, o intuito é o quê? É observar isso, é fazer as pessoas pensarem que elas estão praticando esse crime, né? Entre aspas, que ainda não é considerado crime, mas contra a humanidade sim, né? Porque quando você ofende alguém, você está matando a pessoa. É mais no sentido de conscientização? É mais esse é o objetivo do projeto? Contra a aporofobia? Eu acho que é contra a humanidade também, que nem você falou. Quem sofre, o Illich, ele fala... Estou lendo o livro aí que o padre passou, do Ivan Illich, que ele fala de que quando um ser humano sofre, na pobreza todos nós sofremos. Toda a sociedade é atingida de certa forma. Quando tem um cara na miséria extrema, mesmo aquele que despreza, em algo vai atingir ele, aquele sofrimento daquele cara. E mesmo ele não estando nem aí com esse maluco. Então a pobreza como um todo atinge todos.
Eu acho que o primeiro objetivo do observatório é que a palavra, o termo, ele seja popularizado. Que as pessoas tenham acesso ao termo e se apropriem dele. O que significa isso, né? Causar uma curiosidade, claro, né? Então que mesmo aquele que lê, vá no Google, que procure, que leia, que pesquise, que entenda o que aquilo quer dizer. Então, para isso, a gente conseguiu muitos contatos com artistas, com pessoas do esporte, porque eu trabalhei com entrevistas de futebol durante muitos anos também. Então, tem uma galera do futebol que abraçou, que comentarista esportivo, gente do mundo do espetáculo, das artes, né, músicos e todos. E a população de rua, que é o mais importante, né? De que o termo seja familiar à população. Para que aí a gente entra nessa questão da discussão, de trazer estudos, de trazer pesquisas que já vêm sendo feitas, análises, denúncias, que a gente gosta de mexer com a questão da denúncia e tentar resistir através da denúncia também. Então a gente está tentando popularizar, denunciar, estudar, ter ações concretas, porque também o lance só de observar sem fazer nada me incomoda também. Dói, né? Então, mas uma das preocupações que a gente tem é que toda essa construção seja de baixo para cima. Então, toda a discussão que a gente tem em relação ao observatório de aporofobia, ela passa pela população de rua. Toda ela. Todo dia no convívio de manhã, o padre senta, a gente senta lá e começa a falar com os caras sobre a aporofobia. Então, e aí quando eles se apropriam do termo, porque assim, uma coisa é certa, isso é antigo, isso leva séculos, mas aí foi achada uma palavra para dizer, é isso. Então, isso é importante também. É você encontrar um termo para catalogar aquilo que já sofre... Sintetizar, né? Para sintetizar mais, né? Que você sofre faz muitas décadas, séculos, na real. Então, quando você, pro cara de rua, pra mina de rua, você chega e você fala o que é a aporofobia e começa a discutir com ele, então o que acontece? Esse cara começa a dizer, essa mina começa a pensar e diz, pô, é verdade, eu sofro isso. Não sabia, às vezes sem saber, né? A gente começa a colocar como que as vítimas são atingidas por ela. Então você tem no Instagram, Observatório Aporofobia, você tem relatos de pessoas que sofrem aporofobia. Eles contando como que eles se sentem. A gente chegou a ver caras que contam um momento que sofre aporofobia quando o cara ele tá em lágrimas lá. Porque atinge o cara no mais íntimo dele. A gente começou a levar caras na Oscar Freire para tomar sorvete, que era proposital mesmo. E aí levava lá e as pessoas de dentro da sorveteria saíam. A gente ia comer na Silvia Romero com 3 caras de rua que moravam na praça e os caras queriam comer pudim e a gente ia com o Padre Júlio, levava os caras para comer lá dentro e as pessoas largavam seus pratos e saíam fora. Eu lembro que o cara que estava um do lado do outro falou, eles têm nojo da gente. Pesado, hein? Então, esses relatos são interessantes para as pessoas saberem como é que se sente aquele que sofre aporofobia, né? Então, tem isso, você tem materiais, a gente tem banners hoje de divulgação, tem folhetos, o site aporofobia.com.br, que está sendo abastecido já. Fala do Instagram aí, pro pessoal que o Instagram nas redes, é Observatório Aporofobia, né? Tem muita denúncia, tem muito material lá também, muito relato. Tem o livro que já está sendo estruturado. A Della Cortina é uma mensagem muito... É uma linguajar muito acadêmico. E eu sempre também me preocupo com que todo mundo tem que ter acesso. E não porque, mas o pobre não entende a linguagem. Não, o cara não teve as mesmas oportunidades, as portas sempre estiveram fechadas. Ele criou sua própria linguagem, que eu acho que é muito louco isso. E aí o que acontece? A gente quer que esse livro chegue na população de rua e chegue nas pessoas das periferias também. Aí o que acontece? Esse livro está sendo traduzido, colocado numa linguagem mais popular, e onde quem vai com imagens, ilustrativos, tudo isso. O livro da Della para uma linguagem popular. Quem está traduzindo? A editora Contracorrente. Contracorrente? Então o final, quem vai dar o veredito final, quando a gente lê o livro junto com eles, vai falar, não, beleza, ou vai mudar algumas coisas, a própria população de rua. Que legal, hein? Então eles vão ser o último revisor. Nossa! E isso para alguns acadêmicos deve doer. Mas, faz parte. Né? Então, mas essa que é a intenção, que chega até eles. Eu tenho escrito os relatos, todos esses relatos que a gente está ouvindo, eu tenho colhido eles e eu estou transcrevendo eles. Em cima da transcrição, eu estou contando um pouco da vida de cada um deles.
Uma autobiografia. Uma ali. crônica com o relato. Então vai chamar Crônicas Aporofóbicas. Legal, que é os bacana. caras que estão sofrendo a aporofobia, as minas que estão sofrendo, as trans, todo mundo que tá nesse barco aí também. Você que está participando dessa conversa já percebeu que o podcast Liberchat, Liber tem a ver com liberdade. Chat falar, um bate-papo livre aqui, né? Tem aderido a esse projeto, porque ele já surgiu com essa ideia mesmo de dar liberdade para as pessoas falarem, exporem suas opiniões, tanto na área religiosa, porque a religião, em certo sentido, ela é um tanto opressora. E eu falo para a galera que eu dou aula, para os alunos, eu falo para eles, olha, se a religião que você está te reprimindo em alguma coisa, reveja os seus conceitos, porque o Cristo da Bíblia veio para nos trazer liberdade. E ele vai dizer, né? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão pessoas livres. E me diz uma coisa aí. Eu me identifiquei com esse projeto. Tá fechado para pesquisa aí ou eu posso me participar desse projeto de pesquisa com vocês aí? Como é que é? Eu tô fazendo me oferecendo aqui para A ideia é que a galera se aproprie. Eu acho que é uma construção conjunta, uma coisa bem freiriana, né? Uma homenagem ao Paulo Freire também, porque tem sido esquecido no Brasil. Infelizmente, às vezes ele é só o quadro na parede de uma escola. Eu acho que essa coisa da construção conjunta e tá aberto para que as pessoas se apropriem. Tá. Que a gente tem feito parceria já, tem uma parceria com a PUC, então a academia, várias áreas dela vão fazer a pesquisa, porque por ser um termo recente, ainda não tem muito material estudado. A nível de Brasil, você tem muito pouca coisa escrita sobre a aporofobia. Na Espanha, já desde 96 eles vêm discutindo isso, então você tem muito material em espanhol. Inclusive agora em julho, virtualmente a gente tem uma reunião com a Atento, que seria o Observatório de Aporofobia lá da Espanha. Inclusive a Adela Cortina abastece muito o livro dela com materiais desse grupo. A gente vai fazer uma reunião para ver algumas parcerias, porque afinal eles têm muito mais vivência assim, na área da pesquisa, da aporofobia do que a gente. Tá. Então tem vários meios aí. A gente quer que a USP tenha uma reunião semana que vem com a professora Juliana Rodrigues, da parte de Humanidades. Ela quer tentar abrir uma disciplina de aporofobia. Então tem campos abertos aí. Então a ideia é fazer o quê? É participar das reuniões? Como é que é? Que eu me ofereci aqui, né? Embora você já viu que eu estava no projeto, só te chamar vocês para... participar do convívio. Do convívio, quando mandando puder, com a população de rua, ter uma pesquisa que precisa de gente para ajudar a fazer a pesquisa, ter uma amostragem grande na Zona Leste. A gente quer fazer agora na Zona Oeste, através do SP Invisível, estão fazendo também essa pesquisa. Eu acho que com as denúncias também, com as análises, a gente quer que sejam tanto no mundo acadêmico como outras análises a serem feitas, combatendo a aporofobia no dia a dia. O Foucault falava que a gente tinha que destruir o fascismo dentro da gente todos os dias, né? A aporofobia também, acho que tem um jeito de tentar destruir ela de dentro de nós também, de alguma forma. Quer você queira ou não, às vezes você pode ser assim sem saber que é, né? Sim, e aqui é uma reflexão muito boa para isso. A gente é capitalista no pensar também. Não tem a gente jeito. pensa tudo com bases em termos econômicos também. É verdade. Então tá aberto. Para quem quiser participar, tem o Observatório Aporofobia no Instagram. Então se inscreve lá no Instagram e vai mandando direct lá, as ações, vai denunciando também, manda para vocês, tal, né? Sim. A gente tá E a gente não tem medo de denunciar também, historicamente. E pode vir aqui denunciar também aqui, porque... Pode. Pode ficar tranquilo, o Liberchat tá aberto para isso também. Sim, é a denúncia, a contestação, se posicionar também, acho que é interessante. E acho que tentar fazer com que a cultura aporofóbica ela vá diminuindo, né? Que a galera comece a entender de que o grande culpado da condição é um sistema, é um Estado, é uma estrutura. Tem que combater a pobreza, eu acho, não o pobre. É tentar mudar essa lógica de novo, né? Desse combate que se confunde muitas vezes, né? Acaba achando que tem que matar o pobre para combater a pobreza. É difícil. Paulo, no decorrer da nossa conversa aqui, você falou uma coisa que me chamou a atenção e eu não sabia. Tá? Você é ateu? Você falou, acho que eu sou ateu. Ou é ateu, não sei se você afirmou. Não, eu gosto muito do Saramago, cara. Ele era que nem o Padre Júlio fala isso, que a gente conversa muito isso ao passar dos anos. O Saramago era ateu do Deus do Salazar, né?
Ou você é do tipo ateu? Eu sou ateu, graças a Deus. E a galera da Guerra Civil Espanhola, os anarquistas, eram ateus do Deus do Franco. Uhum. E o Rubem Alves, eu lembro que num tempo de crise minha mesmo, em 2011, acho que foi os tempos bem pesados de ameaça, de um monte de coisa acontecendo. E sobre a igreja, questionamentos que eu tive. Tanto é que eu tenho uma interrogação na mão, que é por causa da fé também, das dúvidas internas. Eu escrevi pra ele, ele me respondeu. Eu perguntei, mano, você foi também. O Rubem Alves também sofreu com a igreja. Ele sempre costumava dizer que... O Rubem tinha uma história legal, que fala que na ditadura militar, os ateus me ajudaram e os pastores me caguetaram. Né? Então... É bem isso. Eu fazia parte, antes da pandemia, de um grupo de doutorado da PUC, como aluno convidado lá. Sim, sim. E eles estavam discutindo sobre Rubens Alves. E é interessante que ele... E ele me escreveu e ele falou, não espere nada da estrutura eclesiástica, ele falou. Caminha, ele falou. Vai andando e vai construindo o que nem sempre fez. É o que o padre falou, a religião foi privatizada, né? Foi. Então, assim, eu nunca... E aí é isso que é louco, porque uma vez eu escutei o Rubem Alves falando, e ele tem um livro, acho que chama Perguntaram-me se acredito em Deus. E ele falou, em que Deus? Ele falou, tem o Deus da esquerda, que é revolucionário e vira o sistema de ponta cabeça... Tem aquele que o sistema pega para si e consegue se enriquecer. Então ele fala que Deus, que você... Eu acho que depende de que Deus. Eu acho que eu acredito em Jesus, cara. No Jesus histórico. Naquele que andava com os zelotes, aquele que foi crucificado como delinquente, né? Porque Jesus não foi crucificado como um mártir, foi como delinquente. Tinha dois ladrões do lado dele. Exatamente. Então acho que é nesse... É no Deus do zapatismo também, acho que é nesses caras. Agora que eu entendi o termo seu aí. Agora eu entendi. Então acho que é isso. Quando me perguntam, eu acho que eu acredito nesse Jesus histórico, nesse cara que fez a diferença e que teve e que foi parcial. Para mim, Jesus foi parcial. Acho que Deus é parcial também. Ele gosta mais dos pobres. Entendi. Bacana. Muito boa a nossa conversa. Tenho certeza que você que está aí nos ouvindo ou assistindo pelo YouTube, né? Aprendeu bastante coisa aqui com o Paulo, né? Sobre o observatório aí de aporofobia. Paulo, nós estamos terminando aqui a nossa conversa. Acho que já está dando o nosso tempo aqui. Quero te agradecer muito por você ter se disposto a vir para cá. Tá? Aqui está de portas abertas. Quando você quiser, é só mandar mensagem, tem o telefone. Fala, Wilson, eu preciso ir lá pra gente conversar sobre isso. Eu quero fazer uma denúncia lá. Tem como? Fala, vamos marcar. Tem como sim, tá bom? Estou aberto aqui para ajudar nesse projeto que eu acredito que é um projeto que revela realmente a humanidade de Deus. Eu acredito no Jesus histórico, como você falou, e acredito também no Jesus da fé. Tá? E eu queria fazer algumas considerações, se você me permite aqui, claro. Falando sobre essa questão de Jesus, de Deus se preocupar com as minorias, né? Com os menos favorecidos. Eu separei um texto aqui escrito em Provérbios. Provérbios, quem escreveu foi Salomão. Salomão foi rei de Israel, você conhece, você que está em casa também conhece. Ele diz o seguinte aqui, ó. Olha só o que ele diz. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou. Para os criacionistas, eu sou criacionista, acredito que Deus criou a humanidade, criou o universo. Então insulta a Deus, né? Mas honra-o, ou seja, Deus honra aquele que se compadece do necessitado. E aí o profeta Isaías vai dizer o seguinte, falando sobre as pessoas que se dizem ser cristãos, na verdade elas são mais religiosas do que viver realmente o que Cristo ensinou, ou seja, são religiosas, mas não são discípulos de Cristo. E eu acredito que o intuito de Jesus ao vir para cá é fazer com que as pessoas se tornassem seus discípulos. E olha só o que ele fala aqui, ó. Acho que quebrando um pouco a religiosidade da época, né? Ele diz assim, ó. Porventura não é também... Isaías 58 vai falar sobre o verdadeiro jejum. Existem as penitências que o pessoal faz jejum e tal, né? Vai dizer qual é o verdadeiro jejum. Diz assim, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres e desamparados? E vendo nu os cubras, e não te escondas do teu próximo, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerás nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia,
e o Senhor te guiará continuamente. Pesado isso aqui, né? Essa é a missão daqueles que querem ser discípulos do Cristo. Pode ser que você acredite no Cristo somente histórico, né? Outros acreditam nos dois, como eu, né? Mas o interessante é que Jesus sempre ensinou a amar. E para mim a essência do cristianismo é o amor. Paulo vai dizer que tudo vai passar, mas o amor é a única coisa que vai permanecer. Portanto, o que eu digo para você que está em casa, e Paulo, eu sei que você não tem, procure deixar o preconceito de lado. Procure olhar nos olhos das pessoas e vê-las como seres humanos, como irmãos. Na verdade, Deus não faz acepção de pessoas. O Deus que eu conheço, Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama todos. E lembre-se de uma coisa. Quando você abre a mão para doar alguma coisa para alguém, a mesma mão que é aberta para doar está pronta para receber. Minha irmã chegou em casa esses dias dizendo que separou umas roupas para doar para os meus filhos pequenos, que ela tem uma filha, né? E a minha filha é quase a mesma idade dela, então quando ela quer trocar de roupa, alguma coisa assim, ela leva para casa e vê se a gente quer, se não quer a gente doa. E ela falou assim, eu separei umas roupas para doar para Alice. E quando eu estava saindo de casa para doar as roupas, a minha amiga me ligou e falou assim, olha, vem aqui em casa que eu separei umas roupas para você. E a amiga dela é muito bem de vida, né, bem sucedida. E ela falou, tem roupas que eu nem usei ainda, tá novinha, paguei caro aqui e vou doar para você. E ela falou, nossa, naquele momento eu não tinha pensado. Ela tinha viajado para os Estados Unidos recentemente, ela trouxe algumas roupas novas para a família. E para ela mesma, ela comprou pouca coisa. Ela falou, eu nem tinha pensado em mim, eu estava precisando de roupa. Aí eu falei, você não leu na Bíblia que é dando que se recebe? Então, é o que eu digo. A mesma mão que você abre para doar, é a mão que ela vai ficar aberta para poder receber as bênçãos de Deus. Então, vale a pena você ser útil na sociedade, né? Olhando a todos e tratando a todos com igualdade, com o irmão. Então, Paulo, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a você. Que Deus ilumine o seu caminho aí. Obrigado. E que você tenha sucesso. Estamos juntos, tá? Para somar nessa missão aí que não é muito fácil. Tá? Valeu. Obrigado. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso podcast, o nosso bate-papo. Não se esqueça de se inscrever nas redes sociais. O nosso Instagram é Liberchat_. Também tem o Instagram do Observatório Aporofobia. Vai lá, se inscreva também e participe desse projeto, tá? Então, #Aporofobia não. É isso aí. Um abraço. Fique com Deus.